Série Dinastia Matemática. Episódio 5. Estabilidade instável. Maiores detalhes no site Mudanças Abruptas. Novamente eu gosto de lembrar que nada dispensa um bom livro de um bom escritor para acompanhar o bate-papo que a gente está tendo nessa série chamada Dinastia Matemática. É interessante a gente lembrar um pouco de história e lembrar que no ano de 1887, próximo à virada para o século XX, o rei Oscar II da Suécia propôs ao mundo das ciências exatas um desafio. Astrônomos e matemáticos sobre a estabilidade do sistema solar. Então a dúvida do rei Oscar, que ele queria comemorar a virada, realmente era o aniversário dele também, então ele queria dar como prêmio uma discussão sobre o sistema solar. Seria o sistema solar estável, ou seja, dada uma condição inicial de alguns planetas, sempre permaneceria do mesmo jeito? Essa foi uma discussão que levou algum tempo, com vários artigos publicados, um monte de gente estudando, e o que se desejava saber na época era uma coisa que ficou conhecida como o problema dos N-corpos, que significa você ter N-corpos em órbitas, e estudar a relação de força gravitacional existente entre eles. Ou seja, se eu der essa condição inicial para esses planetas, será que eternamente eles vão ficar presos a essa órbita, ou eles vão, com o tempo, se desvencilhar dessa órbita e ir para outro lugar? Então, o problema de N-corpos era um problema complicado, que foi transformado por Henri Poincaré, um matemático francês maravilhoso, excelente, que tem inúmeras contribuições à matemática, à engenharia, enfim, todas as ciências exatas. Ele transformou esse problema de N-corpos num problema de 3 corpos. Ou seja, ele, ao invés de tentar resolver um problema para N-corpos, ele mostrou como ficaria um problema onde você tem o Sol, a órbita terrestre e a órbita de um terceiro planeta, no caso, um terceiro planeta de massa bastante influente, Júpiter. E para esses 3 planetas, para esse sistema de órbita de 3 planetas, o Poincaré mostrou que a solução era inexistente, ou seja, não é possível você determinar com precisão matemática a órbita de todos os planetas, no caso de 3 planetas, ou no caso do Sol, mais 2 ou 3 planetas, com precisão. Então, dada uma condição inicial, não é possível você dizer exatamente onde cada planeta vai estar ao longo de, por exemplo, 1 milhão de anos. A solução é impossível, é isso que ele mostrou, e ganhou um prêmio por isso. Apesar de não mostrar se é estável ou instável o sistema, ele ganhou um prêmio, cujo membro da banca disse que só por provar que a solução era impossível, já valeria o prêmio do rei. Então ele ganhou o prêmio do rei Oscar II. Mas o maior prêmio que ele realmente deixou para toda a ciência exata foi a criação de medidas ou de teoria sobre sistema dinâmico. Então, sistemas dinâmicos, o termo sistemas dinâmicos começou exatamente com Poincaré, onde bolou alguns mapas e algumas medidas interessantes que revolucionaram toda a matemática, a física e engenharia. Por exemplo, ele criou uma coisa chamada plano de fase, onde você coloca, por exemplo, o deslocamento e a velocidade e marca esse plano de fase com os pontos de estabilidade ou instabilidade e traça trajetórias chamadas de órbitas. Então, por exemplo, se você colocar num plano
x velocidade, ou seja, deslocamento de velocidade, e traçar órbitas em torno desse ponto, se esse ponto for instável, você vai começar a ter linhas que, ao aproximar desse ponto, começam a se afastar, né? Então, com isso, você consegue determinar se, dada essa condição inicial, se eu tenho chance de chegar aqui, nesse ponto, ou não. Obviamente, como se esse ponto for instável, não, eu nunca vou chegar nesse ponto. Então, eu não preciso resolver o problema, simular o problema. Basta eu saber nesse mapa, chamada mapa de Poincaré, ou plano de fase, se a trajetória é uma trajetória que caminha para um ponto estável ou para um ponto instável. E como determinar os pontos estáveis e instáveis? Então aí entra uma coisa chamada alto valor, também elaborada nessa época, para, utilizando algum tipo de operação matemática, descobrir se o sistema tem 3 aportes, ou seja, se ele é instável, se ele é estável ou se ele é assintoticamente estável. Já discutido em episódio anterior. Então, se esse valor aqui, um número, uma operação matemática, dá como resultado um número cujo eixo real imaginário, esse número está aqui no lado esquerdo, o resultado do sistema que eu vou ter, se eu for avaliar esse sistema no tempo, então aqui eu tenho x e tempo, eu vou ter uma coisa que é periódica, oscilatória, tá? Ou periódica oscilatória que converge, no caso de um oscilador harmônico forçado, né, que converge para um determinado ponto. No caso que a gente já discutiu em episódios anteriores. Se por acaso, ao traçar a solução, o alto valor no plano dos números reais imaginários estiver do lado direito, então, se eu for analisar o que acontece com esse sistema, eu vou perceber que nesse eixo tempo-deslocamento, o que vai acontecer é que essa órbita ou essa trajetória ela vai cada vez mais abrindo, tornando então instável. Então eu tenho, dependendo do que o alto valor está medindo nas órbitas do sistema através do plano de fase de Poincaré, se ele der aqui do lado esquerdo, eu tenho essa trajetória. Se ele der aqui do lado direito, eu tenho uma trajetória instável. E o grande papel da engenharia é exatamente fazer isso, ou seja, se eu tenho um sistema que é instável, eu uso a engenharia para, de alguma forma, com motores elétricos ou motores a vapor ou motores a gás, trazer esse ponto para esse lado esquerdo. Um exemplo disso é o helicóptero. O helicóptero, ele trabalha exatamente em cima de pontos instáveis. Ele só consegue, na verdade, planar e voar porque a engenharia mantém ele aqui do lado esquerdo. Se o rotor para, o que acontece? Esses pontos, obviamente, voltam para a direita e o helicóptero acaba se acelerando até cair. Já o avião não. O avião é um projeto bastante importante e legal porque ele trabalha no lado esquerdo. Ele já é projetado no lado esquerdo. Ele é feito para planar. Então, quando o motor para, se não houver outros tipos de perturbações, o que acontece é que o avião consegue planar e aterrissar normal, né? Então, esses são dois exemplos de pontos onde o alto valor instável e estável funcionam. Após essa criação dessa metodologia de pesquisa, o que se descobriu é uma coisa chamada caos. A teoria do caos exatamente surgiu desses mapas de Poincaré, desses planos de fase, e tem algumas equações, alguns modelos dinâmicos que apresentam, inclusive no dia a dia, as soluções de alguns problemas. Por exemplo, uma equação bastante famosa é uma equação chamada de logística, que é essa equação aqui que diz que uma população no futuro ela depende da taxa de crescimento de quanto existe dessa população agora, no presente, né, multiplicado por 1 menos esse fator que depende da população. Então seria, por exemplo, 100% menos a quantidade existente agora, se eu estivesse trabalhando em porcentagem. Essa equação, que é a equação logística,
é uma equação muito difundida, bastante trabalhada em todas as áreas, e quando a gente traça, por exemplo, um estudo sobre ela, sem precisar simular, sem precisar fazer conta em Excel nem nada, basta eu simular apenas alterações que podem acontecer aqui, nesse parâmetro. Então, quando eu estou trabalhando com o parâmetro e eu estou buscando ver o que acontece com a alteração com o parâmetro, eu estou trabalhando exatamente uma coisa chamada mapa de bifurcação. Ou seja, por que mapa de bifurcação? Se eu colocar aqui no eixo Y o tamanho da população e colocar aqui no eixo X a variação desse parâmetro, eu faço um estudo para ver exatamente para onde vai convergir a população. Então, se a população estiver convergindo para um determinado ponto, né, um determinado ponto estável, então para qualquer R que eu tenha, qualquer perturbação, ela pode ficar oscilando aqui, né? Ou ela pode subir de uma maneira constante, ou ela pode cair de uma maneira constante, enfim. Esse tipo de sistema, eu chego aqui nessa equação logística e vou dando vários valores para ele, por exemplo, 0.1, 0.5, 1.1, 2.2 e assim por diante. Vou subindo e vendo o que acontece com as trajetórias. Por que essa equação se tornou famosa? Porque a equação logística, quando a gente faz o estudo desse mapa de bifurcação, e eu posso fazer isso até no Excel, usando Excel, então eu vou fazer um mapa de bifurcação aqui. Aqui vou colocar a variação do parâmetro R. E aqui vou colocar o quanto que eu tenho com a população. Então o que vai acontecer? Quando o parâmetro R começa a aumentar, a população começa a convergir para um único ponto. Então quando eu estou aqui, né, vou aumentando o R, a população vai aumentando. No final, vamos chamar esse ponto aqui de ponto número 1. Esse ponto número 1 me dá, se eu olhar no tempo agora, né, estou lá observando a minha população crescendo, no tempo eu tenho exatamente esse gráfico aqui. A população sai de um ponto inicial e converge. Fica sempre constante. Então, dado um valor de R, eu sempre vou ter um valor fixo de X. Mas o que pode acontecer? Existem perturbações, existem, por exemplo, um avião que está voando, sofre rajadas, algum equipamento deu defeito, e aí, ao invés de ficar na órbita, na trajetória que ele está, ele pode ficar oscilando entre dois tipos, ou seja, ele pode cair, subir, e assim por diante. Esse tipo de gráfico, então, sofre, quando isso acontece, quando você varia parâmetro, uma bifurcação. O que seria essa bifurcação? Significa que se você pegar aqui, vamos chamar aqui então de número 2, situação 2. Se eu pegar aqui um valor para R, ele acaba tendo dois valores quando eu olho no tempo. Então, aqui, agora a situação 2 e essa aqui é a situação 1, eu tenho exatamente esse tipo de situação aqui, ó. Tempo, deslocamento, ou tempo e tamanho da população. Só que se a perturbação no sistema ainda começar a aumentar, o sistema pode bifurcar mais vezes ainda. E se eu escolher esse parâmetro R para simular meu modelo, vamos chamar isso aqui de ponto 3, esse ponto 3 vai me dar no tempo esse tipo de coisa aqui. Então aqui eu tenho 4 valores na verdade. O sistema, ou seja, o tamanho da população, pode assumir 4 valores. Então eu vou ter, por exemplo, uma coisa assim. Ela pode subir, cair, voltar. Subir, cair, subir, voltar. Subir, cair, subir e voltar. E assim por diante. Ou seja, 4 pontos, tá? 1, 2, 3, 4, os mesmos 4 pontos que estão aqui. Então, isso é que indica para a gente a instabilidade e o mundo caótico. Então, nessa fase é chamada fase de caos. Ou seja, uma coisa que era antes estável, que a gente sabia para onde ia, começa a oscilar e depois você não sabe mais o que vai dar nela ou onde ela vai estar no futuro. Na verdade, se chama caos determinístico, né? E tem alguns parâmetros que você pode medir para determinar esse caos determinístico. Exemplo, por exemplo, bolsa de valores. Se você começar a interferir demais na bolsa de valores e ela tiver um modelo onde tem algum tipo de parâmetro,
esses parâmetros vão oscilar. E o parâmetro oscilando, ele pode levar a um caos. Então, na verdade, quando a gente ouve repórter falando que bolsa de valores está um caos, que o sistema financeiro está um caos, ou que um banco está um caos, e que a situação é caótica, é que estamos exatamente nessa situação aqui, ó. A gente não sabe ao longo do tempo onde o sistema vai estabilizar, porque a cada momento ele está num ponto. Então, esses mapas de bifurcação indicam situação do sistema dinâmico. Aplicações do tipo presa-predador, quando você quer, algumas situações você verifica a extinção da presa ou a extinção do predador quando o homem mexe, porque quando o homem altera algum parâmetro da natureza, por exemplo, escolheu algum ponto aqui, ele pode levar à extinção, ele pode fazer sumir ou a presa ou o predador, ele está mexendo no parâmetro do sistema. Turbulências, né, seja elas meteorológicas ou em aeronaves, crise financeira como a de 2008, né, onde o Lehman Brothers acabou quebrando e ele fazia parte do sistema, ele era um parâmetro importante, acabou bagunçando todo o sistema financeiro, e tudo isso através de uma coisa chamada sistema dinâmico. Então, o caos, a teoria de caos, que acontece sempre antes de uma coisa chamada crise, então depois do caos vem a crise, porque é onde a trajetória muda. Então ela pode exatamente começar a oscilar nesse ponto, mas se esse R, ou seja, esse parâmetro começa a mudar, ela pode voltar e subir e ficar. A crise, na verdade, crise matemática, não é uma crise apenas de prejuízo. Ela pode ser uma crise onde o próximo ponto de estabilidade é um ponto de aumento de retorno, ou ela pode ser um ponto também de estabilidade de caos, ou seja, de falência mesmo, né? Falência financeira. Então, isso daqui seria a crise. Esse momento seria o momento de período pré-crise, que é o caos que a gente fala. Tá? Então, quando vocês lerem agora sobre estabilidade, sobre instabilidade, lembra que tem tudo isso pela frente e que tudo isso surgiu graças a uma única pessoa. Nesse caso, foi uma única pessoa mesmo, porque nada muito parecido havia sido feito antes. Né? Então, graças a Henri Poincaré, que ganhou aquele prêmio, que aparece às vezes em várias fotos do lado da Marie Curie, que ganhou o prêmio Nobel de Química. Ele incentivou a Marie Curie a usar bastante coisa sobre o sistema dinâmico em seus estudos. Hoje nós sabemos muito sobre o sistema solar, muito sobre galáxias, muito sobre o sistema financeiro.